Uma criança entre 6.000 e 10.000 bebês nasce com AME, atrofia muscular espinhal. É uma doença rara que acomete as funções musculares e diminui a perspectiva de vida. Essa realidade vem mudando com medicações de altíssimo custo, mas que são fornecidas pelo SUS. Nossa convidada do episódio de hoje é Evangelina Vieira, uma neuropediatra que tem no atendimento de AME uma das suas especialidades. Segue com a gente até o fim dessa conversa sobre uma doença rara. Como rara é a vida. O prognóstico é ruim. A maioria das crianças com AME tipo 1 não chegam a 2 anos de idade. E se chegam, muitas vezes já estão com tráqueo, com gasto, em respiração, né, mecânica, BiPAP. Então, assim, sem a medicação, a evolução é ruim. Eu liguei para falar, eu peguei o resultado, aí eu liguei na UTI, né, para falar, saiu o resultado da criança, olha, é AME mesmo, então a gente já vai ver para ver a medicação. Aí falaram para mim, você não soube, Evangelina? Eu falei, o quê? Então a criança foi a óbito ontem. E às vezes eles preferem acreditar na pessoa que fala o que eles querem ouvir, não é? Porque às vezes a gente fala, olha, isso pode ser isso. Aí ele vai com outra pessoa que fala, não, isso aí não é nada. Então ela prefere acreditar naquele. Ela não é geneticamente determinada, né? Não tem herança, porque no caso do AME a gente tem herança autossômica recessiva. Na ela, não. Normalmente é uma doença de adultos, ela é mais prevalente no sexo masculino que no sexo feminino, e ela começa a ocorrer mais ou menos após os 45, 50 anos de idade. Olá, estamos começando mais um episódio de Papo On Podcast. Hoje a gente volta a conversar com a doutora Evangelina, né, mais um tema diferente daquele que a gente abordou no nosso primeiro bate-papo. Exatamente. Obrigada por você retornar, é um prazer te receber aqui. Que bom, obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá mais uma vez. Hoje você volta para falar sobre um outro assunto. A gente falou sobre TEA naquele dia, né? E hoje vamos falar sobre AME, né? E aí acho que a gente já pode começar. Explica assim a questão dessa sigla, né? O que é? AME significa amiotrofia espinal e é uma doença genética autossômica recessiva que ela acontece devido a uma degeneração do neurônio motor que fica no corno anterior da medula. O que é isso? A gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O corno anterior da medula é a primeira parte do sistema nervoso periférico. Né? Então, lá ficam os neurônios motores que são responsáveis também pelo, né, o nosso movimento, tudo. E essa doença, ela acontece porque ocorre por uma falta de uma proteína que codifica o gene que produz, que mantém os neurônios saudáveis. Então, essa proteína chama-se proteína de sobrevivência do neurônio motor. Então, quando ela está deficiente, o neurônio do corno anterior começa a degenerar. Pode acontecer da criança não ter um déficit nessa produção da proteína ou ela não produzir nada? Ela pode ter uma diminuição da produção, né? E ela também pode não produzir nada assim. E aí? Porque o gene, ele chama SMN1, né? E ele tem um homólogo, um igualzinho, que chama SMN2. Só que a maior parte da proteína, né, ela é produzida no SMN1, que é mais ou menos 80% a 90%. E o restante é no outro alelo, né, no outro gene. E aí, quando você tem uma deficiência no SMN1, então você vai ter a doença. E aí, depois a gente vai falar sobre as medicações, né, onde atuam, tudo. Para ela acontecer, o pai tem que ser portador, né? E a mãe também, não é isso? Isso, é uma herança autossômica recessiva. Então, a gente tem que ter os dois portadores. Né? Nesse caso, até o que você estava me explicando antes, que pode acontecer da pessoa ser portadora, mas ela não desenvolver de fato, né? Isso, ela pode ser portadora e depois a prole, né? Os filhos, se ela encontrar um parceiro também portador, que eles podem ser acometidos. Né? E aí, como ela é só portadora, é porque
na linha anterior da família dela, nas gerações anteriores, não houve esse encontro de duas pessoas com a mesma patologia, em momento algum. Isso mesmo. Só vai transmitindo. Só vai transmitindo, E aí o gene alterado, né? A alteração vai passando de um para o outro. Mas sem aparecer a doença. Até que em algum momento... Em algum momento... Por um acaso absurdo, Isso. se encontram dois Isso e aí... mesmo, e aí acontece aí sim, a alteração. os seus filhos fatalmente terão Isso mesmo. todos que nascerem daquele casal virão com a mesma mutação? Na herança autossômica recessiva, a gente, quando a gente coloca lá na árvore genealógica, né, 25% serão afetados, 50% serão portadores e 25% não terão o gene alterado. Mas só que muitas vezes na prática a gente não vê isso, né? A gente vê famílias com 2, 3 filhos comprometidos. É tanto que é comum, né? Quando um filho tem um diagnóstico, aí já vê os pais e já vê o restante dos filhos, né? Para ver se alguém... E em termos de número, qual a proporção de crianças? A proporção de nascidos, né? Em relação a nascimentos, é em torno de 1 para 6 mil a 10 mil nascimentos, nascidos vivos. Então, é um número significativo. É um número significativo aqui no Brasil. Com certeza. Então é preciso sempre ter esse olhar, esse cuidado. E há formas da pessoa prevenir de algum jeito? Teria que se fazer testes genéticos? Isso, teria que se fazer o teste. É assim, por exemplo, se os pais já tiveram um filho anteriormente com AME, os próximos filhos vai se fazer o exame logo, precocemente. Agora, se é o primeiro filho do casal, por exemplo, aí o casal nem imagina, então fica mais complicado, né? Será que tem alguma forma, por exemplo, eu tive um filho com AME, e aí eu quero ter outro filho. Eu posso fazer algum tipo de procedimento para fazer a escolha desse material genético para o próximo filho? Talvez só se fosse fertilização, Fertilização, né? Talvez, né? Seja uma opção para se você quer ter mais filhos, mas que você pode fazer. Porque naturalmente a gente sabe E aí entra não dá pra gente saber. Vai para um caminho de uma discussão que envolve a questão da ética também, da manipulação dos genes, né? Sim, e como é que isso se dá de você interferir para você ir criando um ser humano mais perfeito, né? E aí você abre um leque grande de discussões nessa área também, né? Com certeza. Porque você começa a voltar no tempo de tentar criar um ser imune a qualquer tipo de perfeito, né? E aí você tem um outro foco de debate. Com certeza. Eu não sei se para várias patologias dá para fazer isso, mas algumas dá, algumas dá sim. Eu tô comentando isso porque li recente, e aí voltando no assunto do outro episódio, que havia um desenvolvimento, acho que na Inglaterra, de pesquisas para identificar as causas do autismo. Sim. E essas pesquisas foram interrompidas porque houve um entendimento de que isso, do ponto de vista genético poderia e causar essa discussão de base de você começar a purificar, a escolher, porque estou escolhendo para evitar uma doença, mas daqui a pouco você está escolhendo por conta de questões estéticas, de outras... que a diferença, por exemplo, do autismo e o AME é que no autismo a causa ela é multifatorial, né? Você tem uma parte genética e a parte do ambiente. Aqui não, você tem uma alteração genética. Puramente. Né? É que nesse caso eles estavam tentando entender algumas características de um grupo, acho que eram de 500 pessoas com TEA, para se fazer um estudo genético para ver se havia algo em comum entre elas que pudesse ser prevenido em futuros nascimentos, né? E aí houve uma pesquisa na comunidade autista e das famílias e acharam por bem nesse momento não prosseguir por essa linha, né? Aí volta, porque entra um pouco nessa questão de
criasse uma raça pura, uma pessoa perfeita, né? E aí é uma discussão Com certeza. complicada do ponto de vista que, em tese, é correta. Você ir buscando livrar de eventuais problemas. Sobretudo das nesse doenças caso, graves. Doenças graves. É um prognóstico reservado. Sim. Antes as crianças sobreviviam até 2 anos, né? 3. Então, assim, pensar em uma opção para conseguir que essa criança continue viva é um ganho. Sim, com certeza. Mas não é pensando em estética, né? Que aí é um leque que se abre, né? Então, e que, infelizmente, por mais que se lute contra, é muito provável que haja estudos nesse sentido também e pessoas querendo atuar nesta outra linha, né? Com certeza. Sim, deve ter já. Na formação de um outro segmento humano, né? Então, são questões importantes que a gente tem que abordar também. Bom, então dentro da atrofia muscular espinhal tem alguns tipos, né? E o mais comum é a alteração do cromossomo 5q, né? E isso você está falando da alteração genética, né? Isso. Porque a gente tem os tipos clínicos, né? Que são o tipo 1, tipo 2 e tipo 3, né? Tipo 1 é a mais frequente. Que aparece mais. Isso, é que aparece 0 mais, tem é mais grave. pouquíssimos, né? 0 e o tipo 4 são raríssimos. Eu já vi uma criança, eu já atendi uma criança tipo 0. Pois é, você falou. Já atendi o 0 é super raro, porque a criança já raro. nasce com sintomatologia. Muito raro. E a tipo 1 começa a aparecer em torno de 3 meses, né, antes de 1 ano de idade. Depois a tipo 2, e a criança do tipo 1, ela nem senta, não chega a sentar. A criança do tipo 2, ela já senta, fica de pé, e a tipo 3 deambula, né? Então, são os tipos, assim, em relação à gravidade, né? A forma clínica. E tem também um que é na fase adulta. Isso, o tipo 4. Tipo 4. E aí já são aquelas pessoas que depois da terceira década que vão aparecer os sintomas. Mas aí já é bem lentamente progressiva. Não é como essas outras que a progressão é bem maior. São né? mais vorazes, mais rápida, né? Mais rápida. Né? E quais são os sintomas que normalmente a pessoa vai percebendo nesses casos em que a criança aparentemente tem um desenvolvimento normal e de repente... por exemplo, no tipo 1 é no bebezinho que você já vai ver, né? Então é um bebezinho fraco, hipotônico. Por exemplo, porque o predomínio ele é membros inferiores e proximal de membros. Então, a dificuldade em elevar os membros inferiores é o bebezinho que muitas vezes não sustenta o pescoço. Mas a face, ele é um bebezinho esperto. Você vê um olhar vivo, porque o cognitivo dele é bom, só que ele não consegue se mexer por conta da fraqueza, por causa da degeneração do neurônio motor. E no exame neurológico, então vai ser um bebê hipotônico, molinho, com uma respiração com predomínio abdominal, porque ele tem a fraqueza aqui dos intercostais. E quando a gente bate os reflexos, eles são ou hipoativos ou arreflexo, não tem reflexo. Então, fala a favor de doença do sistema nervoso periférico, né, do neurônio motor. Esse é no bebezinho. Aí, por exemplo, na criança maior, a criança que, principalmente no tipo 3, que a gente vê, é a criança que deambula, só que ela é também chamada pseudomiopática, porque a hora que ela vai levantar, ela faz um levantar miopático, que é se escalando. Só que quando a gente colhe as enzimas musculares, que é o que aparece alterado nas doenças nas miopatias, a dele vai ser normal ou levemente alterada. Então, fala a favor de doença do neurônio motor inferior. E aí vai... Então, e isso... os profissionais, de forma geral, de medicina ou qualquer outra área, eles começam a ter um olhar mais atento para essa identificação clínica, né? Porque hoje a gente ainda não... Está num processo, depois a gente vai entrar nesse ponto dos exames que podem detectar precocemente, mas atualmente é mais o olhar clínico mesmo do profissional. Com certeza. As crianças acabam demorando a chegar para a gente. Então, às vezes o profissional que acompanha a criança mais vezes, né? Por exemplo, o pediatra, que é quem vê a criança mensalmente no início. Então, às vezes, a criança está demorando a sustentar o pescoço e aí demora um pouco mais a encaminhar. Então, quando a criança chega para o diagnóstico, às vezes já está com 1 ano de idade, que é a média. Então, talvez eu acho que esse nosso papo seja importante
para assim que eles tenham um olhar mais atento, né, para o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, aquela criança hipotônica que está demorando um pouco mais a fazer as coisas, você espera que com 3 meses ela já esteja com sustento cefálico e você vê que isso não está acontecendo. Isso não tá acontecendo. Então, legal já seria encaminhar, né, para uma avaliação. Esperar, às vezes dá 6 meses para dizer, olha... já encaminha, porque se for, a gente já vai colher os exames e encaminhar para o tratamento, né, para a medicação, para melhorar a condição da criança. E se não for, a criança vai fazer uma estimulação e depois vai receber alta, ficar bem. É melhor prevenir então, pecar pelo excesso, né? A criança não vai perder, né? Ela vai sempre ganhar. Se você percebe alguma coisa que está fora dos parâmetros, já buscar um atendimento. Sim. Porque eu acho que o olhar assim, mais precoce, ele só acontece, por exemplo, se a criança nasceu prematura, por exemplo. Aí, às vezes, encaminhou só porque era prematura ou porque nasceu baixo peso. Aí encaminha, às vezes vem para estimulação. E aí, às vezes a gente vai acompanhando, e a gente vai vendo os sinais, né? Aí é um chorinho muito fraquinho, é um choro que não tem força desse bebê. Você percebe que é diferente. Na hora que ele vai chorar... Às vezes a língua tem uma fasciculaçãozinha, né? Fasciculação de língua. Um tremor na língua. Então tem alguns sinaizinhos assim que a gente já vai percebendo. Você fala assim, olha, essa criança às vezes não sabe o diagnóstico, mas a gente fala, ó, alguma coisa neuromuscular pode vir aqui. É uma criança muito hipotônica, muito molinha, bem flácida mesmo. Então algumas coisas, quando chegam por outros motivos, a gente consegue perceber, mas às vezes demora muito para chegar, porque se não tiver outra questão que já seja uma pré-indicação de ele vir para uma estimulação, demora, né? E talvez por ser rara, né, isso faz com que mesmo os profissionais tenham menos conhecimento e acabem não tendo essa patologia no radar. Às vezes nem passa, né? Assim, nem pensa na patologia, né? Dentro dos hospitais, por exemplo, quando a criança nasce, se ela ficar lá internada por algum motivo, né? Teve uma complicação respiratória, sei lá, uma pneumonia. Se o profissional que está lá, o médico, o físio ou enfermeira, que às vezes está ali lidando com a criança mais tempo do que o médico também, porque às vezes o médico vai e faz a visita, mas são muitos pacientes, não dá para ele ficar lá observando a criança o tempo inteiro. Se os profissionais que estão ali não repassarem isso para o médico, olha, a gente observou tal coisa, às vezes essa criança vai ficar muito tempo ali sem agir num preventivo que poderia para algumas coisas. Ou fica esperando, às vezes, aparecer, né? Para poder dizer, olha, agora tá com tal coisa, vamos tentar resolver isso. Às vezes não dá mais, né? Neuromuscular nem sempre. Já aconteceu com uma criança que pediram para avaliar, uma criança internada, que internou por uma pneumonia, e aí entubaram e não estavam conseguindo. Mas estavam vendo a criança fraca. Aí quando chamaram, eu olhei e falei, gente, isso é AME, vamos colher o teste. Aí a gente colheu, só que aí quando chegou o resultado, a criança já tinha ido a óbito, infelizmente. Porque não descobriu isso tarde demais, não tinha feito nenhum tipo de intervenção. Nada, infelizmente. São crianças que aparecem menos, mas que é importante, se for ter um olhar mais atento logo no início, né? Muita coisa pode se fazer para prevenir. Eu acho que não é pensar também só em intervir depois que já está. Eu já sei que vai vir tal coisa, o que eu posso tentar prevenir, o que eu posso... ou que seja pelo menos para dizer assim, eu vou tentar manter isso aqui o mais tempo distante possível, para que não aconteça, né? Desacelerar. O que eu consigo fazer dentro dessa patologia? Sem acesso ao tratamento, qual o prognóstico de uma criança? O prognóstico é ruim. A maioria das crianças com AME tipo 1 não chegam a 2 anos de idade. E se chegam, muitas vezes já estão com tráqueo, com gastro, em respiração, né, mecânica, BIPAP. Então, assim, sem a medicação, a evolução é ruim. É ruim. E ainda chega muitas crianças muito fora do tempo do tratamento, em que há pouco a ser buscado? Sim, acontece. De chegar assim, as crianças quando, assim, já perderam uma grande parte da janela. Sempre se faz a medicação, né? Só, por exemplo, uma das medicações, que é uma medicação de dose única, que é a terapia gênica, que só tem trabalhos com elas em crianças abaixo de 2 anos de idade e que não estejam em ventilação.
Mas as outras medicações sempre dá para fazer, né? Yeah. A não ser, só tem as contraindicações para fazer se a criança tem muito comprometimento do sistema nervoso central. Se, por exemplo, ela teve alguma pneumonia ou ficou muito tempo em respiração, que aí teve um sofrimento cerebral importante, aí já não tem indicação, porque aí a resposta que ela vai ter vai ser mínima ou às vezes nula. Ou né? às vezes nula. Que essas medicações, elas equilibram a falta desse oxigênio nas células. O que acontece combustível, vamos dizer assim. É que os neurônios vão morrendo. Só que antes deles morrerem, eles vão adoecendo. Então, o que a medicação faz? Não recupera os que morreram, mas ela melhora os adoecidos. Então, por isso a criança vai melhorando. Por exemplo, quando a medicação é dada no pré-sintomático, o desenvolvimento vai super bem da criança, porque ele está com todos os né, ainda não teve a perda, Não né? teve a perda. Por isso que é tão importante agora iniciar o mais cedo possível. É. Porque aí pensa, pouquíssimos neurônios morreram, mas essa criança ainda está dentro do desenvolvimento motor, que ela vai habilitar ainda algumas aquisições. Então, se você começa a dar esse alimento que a gente fala, que é a proteína, que é o que vai manter lá o neurônio motor vivo, e é o que vai fazer as conexões cerebrais, que a gente fala, é o que o teu cérebro aprende a fazer uma função. Então, se você não perder os teus soldados, dá para você fazer mais batalhas. Agora, se você perder muitos, esses que já morreram não vão voltar. Então, é pensar que você tem que tentar pensar para frente. O quanto antes, menos soldados que se perdeu, melhor vai ser a tua chance nessa batalha. Pensar, é bem isso, assim. E aí, quanto antes, melhor, né? A gente vê crianças aí que receberam medicações com 4, 5 meses, desenvolvimento motor vai indo já num outro ritmo de quem vai receber com 1 ano. E essas medicações, elas, óbvio, são recentes, né? Estão em processo de desenvolvimento, mas, a priori, elas são de uso contínuo. Isso, elas vão ser para o resto da vida. Para o resto da vida. O GEM, ele foi descoberto em 1990, né, o SMN1, né? E a partir daí que aí começaram os estudos para ver o que se poderia fazer para auxiliar, né, para que conseguissem manter o maior tempo possível essas crianças. As crianças, isso. Melhorar a qualidade de vida das crianças, porque é isso que a medicação faz. Ela muda a história natural. Uma criança que morreria antes dos 2 anos de idade... Que antes acho que nem saíam do hospital, né? Isso, permaneciam... Na época da minha residência, tinha um menino com 15 anos lá, 15 anos de idade, que era desde pequenininho lá... Imagina, você ficar 15 anos internado. Era mas porque não se via assim, condições de tirar aquela criança do ambiente hospitalar. hospitalar. Ventilação mecânica, isso, dependente. Estava dependente de ventilação. Tudo. Eu acho que foi um grande passo, assim, quando conseguiu as medicações, que essas crianças conseguiram ir para casa. E as medicações começaram a ser liberadas, né? Os estudos começaram, e aí de 2017, 2018 para cá, que começaram a ser administradas as medicações nas crianças. E aí tem mudado muito, assim, melhorado muito a qualidade de vida, né, delas. E esses remédios, eles são administrados só em ambiente hospitalar, ou a pessoa consegue tomar em casa? Como é que funciona? É assim, são 3 medicações, né? O primeiro a ser liberado foi o Nusinersen, que é o de administração intratecal, que é dentro do canal medular. E aí precisa administrar 5 ml da medicação, que são 12 miligramas, independente da idade. Então, desde o bebezinho até a criança grande, é a mesma dose. E começa com 0, então a primeira injeção intratecal dia 0, depois 14, depois 28, depois mais 28 e depois a cada 4 meses. Então, a cada 4 meses, a criança vai receber a injeção. O problema é que a longo prazo, muitas vezes essas crianças começam a fazer escoliose e aí a injeção vai ficando bem mais difícil.
Depois, se elas precisam, por exemplo, ser submetidas a alguma cirurgia de coluna, também vai ficando mais difícil a administração. E aí tem que ir para o hospital, tem todo... Não é feito assim... Mas é uma medicação com uma eficácia muito boa e é muito segura. E a ação dela é só no sistema nervoso, ela não faz uma ação no corpo todo, ela só age focal. Ali. Isso, né? Aí a outra medicação que age como... Então, o que essa medicação faz? Porque lembra que a gente falou no início que a gente tem o SMN1, que é o que vai estar deficiente, e o SMN2. Só que a proteína produzida pelo SMN2, ela é pouquinha e ela é deficiente, e às vezes ela é um pouquinho... como eu posso dizer? Ela não é de boa qualidade, né? E essas medicações, elas vão agir nesse SMN2, fazendo com que ele produza mais proteínas de uma qualidade melhor. Então, eles vão agir assim. Esse é o nusinercena e o outro que chama Ridisplan. Só que o Ridisplan, ele é via oral. E aí, a criança vai tomar todos os dias. Como funciona? Os pais vão até o local onde vai disponibilizar a medicação. Essa medicação tem que ficar refrigerada. Ela não pode ficar fora da geladeira porque ela desnatura. Então, eles vão diluir lá e a pessoa leva no isoporzinho para casa. O problema é se a pessoa mora num local, por exemplo, que não tem geladeira ou num local muito distante que não tem energia elétrica, ela não vai conseguir usar essa medicação. Né? Então, tem essas coisas também. E se o transporte da medicação também não for adequado, perde a medicação, né? Mas também é uma medicação maravilhosa, porque é via oral e aí a família vai administrar todos os dias aquela quantidade que a gente calcula pelo peso da criança e aí vai tomar todos os dias. Se fosse um copinho, uma colherzinha. Isso, porque é diluído, é o líquido e aí administra. E tem o outro que é a terapia gênica, que por enquanto é dose única. Esse já vai modificar a proteína, ele já vai modificar o gene, porque é uma terapia gênica, né? Então, ele vai modificar o gene e fazer com que volte a produzir a proteína, que a proteína volte a ficar ativa, né? Só que, por enquanto, ele é dose única, mas não se sabe por quanto tempo ele será dose única. Né? Ainda está em estudos. Como ainda está em estudos, também, você precisa aplicou, imagino que há grupos sendo avaliados para que e vai acompanhando o prognóstico e a evolução. Mesmo. Lá na frente falou, tivemos um ápice, de repente começa a ter uma perda, então você tem que entrar de novo para voltar. Isso. Por Só exemplo, que só o tempo vai... Não se tem estudo ainda de terapia combinada. Assim, estudo descrito, né, de terapia combinada sobre eficácia. Então, o que se orienta é que se faça realmente uma terapia de cada vez, né? E aí vai se fazendo o segmento da criança. Agora, por exemplo, quando se indica, por exemplo, uma troca de terapia? Ou nesses casos em que é muito difícil, por exemplo, a administração, quando a criança está com nusinercena, aí passa, né, para outra medicação, para o Ridisplan. O Ridisplan, ele já dá para administrar a partir de 13 dias de vida. Então, já dá para administrar desde o bebê muito pequenininho, e ele é via oral, né? Então, talvez seja... Além assim, dos outros estudos que a gente estava comentando, que nem da gestante, né? Já estão vendo além. Porque se realmente isso... trouxer um resultado bacana, identificou na gestação, já inicia a medicação, né, se isso der certo. Do que você acompanha, assim, desde que essas medicações começaram a ser liberadas e usadas, a sobrevida... Nossa, sim, melhorou muito. As crianças que nós acompanhamos aqui... Não só aumentar o tempo de vida, mas a qualidade de vida. É mais importante. As crianças estão deambulando, né? Estão fazendo coisas que não conseguiam mais fazer. São crianças com cognitivo preservado. Isso As pessoas acham que não, mas não afeta. Então, é uma criança que está entendendo tudo. Ela só não está conseguindo movimentar o corpo, digamos assim. E aí é importante isso, qualidade de vida, poder proporcionar várias experiências para essas crianças, né? Então, a medicação veio realmente para somar muito. Porque os neurônios que são afetados e que acabam sendo perdidos são os que afetam o funcionamento muscular. Motor. Não tem a ver com o pensamento. Não é encefálico, ele é periférico. Então, por isso que o cognitivo se mantém preservado. Né? E
acaba sendo um Pois dilema também, com né? Dessas certeza. crianças de E sabe o terem que a que percepção do que está acontecendo E não e consegue. não consegue. Sabe o se que eu mexer. observo, até dos que eu já acompanhei, que são crianças que intelectualmente se desenvolvem muito. Até um pouquinho além, eu acho. Sim. Porque como elas não acabam recebendo, não conseguem desenvolver tantas habilidades motoras, o intelecto tá ali, ó, a 1000 por hora. E é uma criança que desenvolve, aprende muitas coisas que demoraria mais o desenvolvimento motor, aprender cores, falar palavras, coisas em outros idiomas, elas aprendem muito rápido. Porque é o que mais acaba... Sim. Então, são crianças que às vezes não conseguem verbalizar, mas que quando você começa a ver o interesse, é uma criança muito inteligente, que sabe as cores, que sabe várias coisas, porque acaba recebendo mais estímulo disso, né? Com E certeza. a questão quando ausente as medicações, a questão do prognóstico de curto prazo é porque atinge toda a parte, a musculação de músculo de respiratórios, isso mesmo. cardíaco, deglutição. tudo vai sendo Vai indo, atingido. Vai sendo atingido, isso. E, a grosso modo, falando uma linguagem de leigo, é similar em alguma monta a uma tetraplegia. Só que porque há alguns tetraplégicos que inclusive têm afetação da sua parte respiratória. Só que não altera a sensibilidade. A sensibilidade. Ela permanece. Permanece. Só não o movimento. Só não o movimento. Mas a sensibilidade está preservada. Está preservada. São crianças que precisam de dispositivos para dormir, né? Às vezes durante o dia, enquanto está acordada, ela até consegue ventilar sozinha. Às vezes não precisa de um BiPAP, né? Uma pressão positiva. Mas na hora que ela dorme, tem um rebaixamento, né, Evangelina, desse sistema. Isso, porque a respiração fica... porque para de ser ativa, né? Porque quando a gente está acordado, é diferente. Então, são crianças que, elas precisam, a maioria das vezes, precisam de um BiPAP para dormir, por exemplo. Uma pressão que faz positiva. mais apneia, faz mais... E acaba sendo até um descanso, né, para essa criança. Na hora que ela dorme, o BiPAP faz um pouco por ela... E ela consegue ter mais descanso. Isso para a parte muscular é muito importante, porque a gente pensa muito para essa criança não fadigar. Se ela entrar em fadiga, aí desanda tudo. Então, isso é um ponto importante. Mas tem muitas coisas, né, que eles apresentam. Às vezes, a questão do suor, né? Sim. Nas mãos, nos pés. É bem característico também de AME. Às vezes, é uma criança que só falta pingar. Então, assim, tem várias questões que a gente observa de desautonomia, né? Por isso a importância da equipe multi, né? Da físio, da parte da fisiorrespiratória, da motora. Nutricionista também, é muito importante. Porque eles não podem, né, ficar muito emagrecidos. Tudo. Então, acho que ele precisa de um uma casamento disso tudo, da parte médica, da parte da enfermagem, que vai manter ali os cuidados também diários, da técnica de enfermagem, físio, fono, TO, que aí você tem que pensar em o que você vai conseguir preservar, até porque essas crianças estão começando com essas medicações, e a gente também não sabe exatamente até onde elas vão evoluir ou não. Então a gente pensa, vamos tentar preservar o máximo, porque eu não sei exatamente o que vem. Você falou agora... eu lembrei de um filme faz muitos anos. Um dos personagens principais era do Robert De Niro. E ele tinha uma doença que causava uma catatonia, né? Eles ficavam paralisados, inertes, né? Vários deles moravam num abrigo, né? Como se fosse um asilo, e parados. Do jeito que você punha, a pessoa ficava. E aí se desenvolveu uma medicação, eu não lembro quem era o ator que fazia o médico, experimental, e que de repente despertaram, né? Reverteu aquela catatonia, a pessoa vivia normalmente. Só que aí, aos poucos, aquela medicação, com o passar do tempo, já não fazia mais o mesmo efeito, e aí tinha que ou aumentar a dose, e foram descobrindo outras formas de manter as conquistas que eles tinham tido. É um filme maravilhoso, assim, que mostra... Vale a pena. Vai ao encontro nesse sentido, que é um processo, né? Sim, você está numa caminhada. Isso mesmo, a gente acho que não vale sabe você ainda. se agarrar àquela oportunidade que você está tendo. Sem dúvida. Né? Porque o futuro
ninguém domina, ninguém Com conhece. certeza, não dá pra gente Então saber, tem né? que buscar o que tem à mão, que é a medicação desse momento para conseguir Com certeza. estancar e buscar uma qualidade de vida para essas crianças, né? E para suas famílias, Com né? Para que certeza. tenham mais potenciais de desenvolvimento. Sim, eu acho que em todos os aspectos eles têm pensado nisso, né? Até no diagnóstico mais precoce, então até tem a questão do pezinho agora, né? Do teste do pezinho. Tá tendo um projeto piloto, né, lá do Instituto João Clemente, que é a antiga PAI lá de São Paulo, com a Secretaria da Saúde. Então, eles fizeram já 90 mil testes do pezinho, incluindo o AMI. Desses, 6 desses testes deram positivos para a AMI, e então as crianças já foram avaliadas e iniciaram a medicação, que nesse caso é o Ridisplan, e eles estão acompanhando o desenvolvimento das crianças, e as crianças estão com desenvolvimento até o momento, os marcos todos dentro do esperado. E é importante você entrar nessa questão que é o sistema público, né, que está incorporando uma quantidade maior de avaliações no teste do pezinho, que já uma conquista, né, E porque a ideia mais para frente é abrir o teste do pezinho, essa triagem, né? Porque hoje são poucas doenças, eu acho que são 12, mais ou menos, entre 10 e 12. E eles querem a ideia é ampliar para 50 doenças. Olha. Então, isso vai melhorar muito, porque tem muitas patologias que são tratáveis, né? E que dá para se tratar já desde o início. Como já se faz com hipotireoidismo, com a fenilcetonúria. Né? Até porque no caso, por exemplo, de AMI, o exame que faz o diagnóstico, ele não está gratuito incorporado no SUS, né? Não. Ele, na verdade, são as indústrias farmacêuticas, né? Isso, a indústria farmacêutica. Elas dão os kits, né, pra gente, e aí a gente, diante da criança que, por exemplo, provavelmente vem a hipótese de AMI, a gente colhe, é um teste muito simples de se colher, é um cotonete que você faz um raspado na mucosa bucal, e eles fazem um teste que chama MLPA, e aí com o número de cópias do SMN1 e o SMN2, para a gente fazer diagnóstico para poder fazer o diagnóstico de AMI. E porque normalmente são 0 cópias do SMN1 e o SMN2, aí vão ser 2 cópias, 3 cópias, e isso vai melhorar depois o prognóstico em relação à medicação e tudo. Agora, quando vem, por exemplo, um SMN1, uma cópia, eles expandem para o exoma para ver se tem outras alterações, né? Outras alterações genéticas para que feche o diagnóstico de AMI, né? Mas no momento em que a gente amplia o teste do pezinho, você, com esse exame, você consegue identificar muito mais precoce, já entrar com medicação. Um número muito grande, de doenças. Com certeza. Né? E com a maioria delas tratáveis, quanto mais cedo, melhor, né? Com certeza. Até porque eu acho que para identificar na gestação, né, seria só num caso de uma família que já tem uma criança assim. Isso. Senão, acho que a investigação acaba não acontecendo, né? Porque vai colher em todas as pessoas, todos os casais? Não, né? Acaba não acontecendo. Agora, sendo no teste do pezinho, nossa, maravilhoso. Porque hoje só se colhem, por exemplo, casais que já tiveram filhos, né? Com AMI, crianças com AMI, e aí já se colhe no bebê. Esse é agora assim, o protocolo, que é mais habitual, né, de se fazer. Mas casais que têm o primeiro filho, então acaba... A genética evoluiu bastante nesse sentido, né? De prevenção. Demais. Hoje em dia, às vezes, que nem eu mesma, a minha mãe tinha a questão da minha família de ter câncer e tal. E aí, o meu médico me encaminhou para uma geneticista, mas pensando num preventivo. Mas isso hoje, embora tenha sido um ganho muito grande... Mas a genética ainda não é tão usada como prevenção, né? Com certeza. E o acesso é difícil, os exames exames são muito caros. Até para você, mesmo que, eu não sei, particular, deve ser um valor alto, mas pelo convênio você tem que ter uma série de justificativas, né? Para você conseguir encaminhar o teu paciente para isso, para executar um exame. Por exemplo, se eu for pedir um teste para AMI pelo convênio, demora um tempão e muitas vezes eles não liberam para que a pessoa faça.
E a Pelo indústria convênio. disponibilizando o teste, a gente traz, né, para o local de trabalho, e aí vem a criança, você já colhe, encaminha, vem tudo organizado. Então, a gente colhe, faz um cadastro da criança, eles encaminham até um código com um SEDEX reverso, então não precisa pagar nada, só coloca, põe no correio, ou às vezes o motoboy vem e retira também. Realmente, demora mesmo. A minha paciente, que você também acompanha agora, Sim. que é a Ami, acho que o resultado dela chegou com uns 3, ela estava com uns 3 meses já. Isso desde o nascimento, olha quanto tempo, até liberar, até fazer. Demora. Porque, no caso, a indústria tem, nesse aspecto, vamos colocar como um interesse positivo em acelerar esse processo para que ela passe a fornecer a medicação. Então, ela tem interesse em que esse exame seja feito o mais breve possível, né, para que acelere todo o processo. Eu acho que quando isso incorporar no teste do pezinho, que todas as crianças fazem, isso vai ser muito bom, porque no caso dessa paciente, ela não tinha sintomas, porque a alteração dela é em outro cromossomo, né? Que é mais raro ainda. Então, ela não tinha os sinais clínicos, né? Pode dizer assim, das crianças de AMI 5Q. Então, ela só foi descobrir depois. De uma forma diferente. E aí vai tornando mais difícil o diagnóstico, mais difícil o acesso ao tratamento, e o resultado disso é que a criança vai ter parte do seu desenvolvimento não potencializado, porque o tempo é inimigo, né? Isso mesmo. Ele precisa. E acaba não tendo tantos estudos também, né, Evangelina? Acaba não tendo tanto. Nesse caso mesmo, a gente praticamente não achou nada dos casos mais raros. Que eles consideram como AMI de membros inferiores, né? Então, são crianças com outros sintomas, a geneticista, pelo que ela me passou, não tem tanta questão respiratória, a gente não vê mesmo nela, mas tem ganhos de movimentos, mesmo sem a medicação, ela tem evoluído, mas é diferente. E aí, entrar num ponto que não tem diretamente conexão com as profissões de vocês, mas como que isso me ocorreu agora? Para a família, né? Óbvio que sempre que há uma questão de uma criança com uma deficiência, com alguma uma síndrome, etc., tem um questionamento da família, da responsabilidade, né? Até onde é a minha responsabilidade. Sim. Como que as famílias lidam com essa questão? É um fator genético que foi transmitido dos pais para o filho. Como fica e como é trabalhada a cabeça dessas pessoas? Eles sentem muita culpa, né? Para aceitação disso e de buscar um caminho. Eles sentem muita culpa, mas assim, o nosso papel é falar, você não ia adivinhar. É diferente se o casal teve um filho anteriormente com AMI, e a gente orienta, faz aconselhamento genético, porque a probabilidade de vir um outro filho é grande. E aí eles acabam não levando a sério, vem uma segunda criança, AMI também. Então, é complicado. Mas para a família é difícil. Quando a gente vai acompanhando, assim, você vê que é um processo. Primeiro porque você olha o seu bebê e fisicamente ele é típico, uma criança típica. Você não percebe nada. É diferente quando a criança nasce com uma paralisia, que às vezes você já olha e fala assim, já tem alguns sinais ali no rostinho, no jeitinho. Né? Não, aparentemente... nada. Tudo dentro do padrão. Exatamente. E aí você começa a ver que o seu filho... Esperar que a criança vá se desenvolvendo e nada acontece. E não acontece. E aí começam a vir, às vezes, outras complicações, engasgos, né? Umas coisas assim. O que eu posso te falar das famílias, assim, que eu já acompanhei? Eu acho que existe a questão de achar que tem uma culpa, como a Evangelina falou. O que isso é processado com o tempo, a família vai percebendo que ninguém é culpado. É uma coisa que aconteceu. Não tem como você ficar, que nem a gente falou, não tem como todo mundo ficar fazendo exames para saber se é portador, né? Agora, o que isso leva é o que eu acho que é o mais difícil, porque essa mãe, esse pai, acaba pensando assim, eu gerei isso, então eu tenho que dar conta disso tudo 100% do tempo. E essa família ela para, às vezes, de trabalhar, ou às vezes a mãe, né, e o pai continuam trabalhando, porque precisa sustentar a família, mas essa mãe para de viver para viver em função dessa criança. Só que não é como uma pneumonia, que a criança vai ficar
uma semana, 2, um mês internado e depois volta a tua rotina. Não volta. A rotina, ela é difícil e árdua sempre. Então, a gente vê que as famílias adoecem a longo prazo porque não tem como dar conta o tempo inteiro. Em algum momento você vai cansar, porque todo mundo é humano. Mas é difícil para uma mãe entender isso. Com certeza. Porque ela vai se demanda cobrar. muito, né? Ela vai se cobrar, ela vai Muito querer dar conta de tudo, ela vai querer É. entender tudo que a fisio, a fono, que o médico faz, que ela quer entender o máximo da criança dela. E assim, é natural, eu acho, que isso acontecer. Mas o que a gente tenta alertar muito as mães, e eu falo assim, não adoeçam. Vocês têm que se manter bem para cuidar da criança. É difícil? É muito difícil. Eu imagino o quanto a cabeça delas, às vezes... eu fiquei o dia inteiro com a criança. Ela respirou, tô ali olhando. E às vezes de madrugada essa mãe, na hora que a criança dorme, ela respira. Porque ela estava em alerta o tempo inteiro. E isso causa uma exaustão mental também. Com certeza. Então essas famílias, elas acabam adoecendo junto com a criança porque é uma rotina muito difícil. Elas não se prepararam para isso. A gente que se prepara já é difícil. Separar, até separar às vezes o profissional do pessoal, o vínculo que você cria com essa família, com essa criança, é difícil a gente separar às vezes. Fiz a pergunta porque isso, como eu falei, em todas e muitas mães a gente já conversou, todas em algum grau tem esse questionamento de si ou de outros, né? Mas eu acho que isso se potencializa quando é algo que é próprio da pessoa, né? Não foi um fator externo que gerou aquela alteração. Não é uma coisa que aconteceu no parto, ou um acidente, algo que estava totalmente fora do prognóstico. É algo dela, que por mais que ela não soubesse, é um processo complexo, né? De aceitação e de busca que assim, não foi proposital, né? Como você falou, a não ser... E aí... que a pessoa tenha clareza e arrisque, aí muda um pouco de figura, mas aí a pessoa está indo para também com um grau de consciência do risco que está correndo. Ela está indo naquele caminho sabendo, né? Sabendo o que pode acontecer. Então... o que pode ajudar muito, e é o que a gente sempre fala, a terapia. Com certeza. É importante a família fazer terapia, principalmente o cuidador fica mais tempo ali com a criança. Cuidar dele. É importante. É o que a gente fala, cuidar de quem cuida. Né? Isso é muito importante. Isso é válido, acho que para todas, né? Para todas. Porque de alguma forma, em algum grau, em todas as situações, alguém vai ter que parar a sua vida para dar o suporte. Com certeza. Né? Então, eu acho que todas precisam. Acho que talvez o que eu percebo, assim, que muda um pouquinho mais... é que uma coisa é eu cuidar de alguém 24 horas que precisa de cuidados básicos. Outra coisa é eu cuidar de alguém que daqui a 1 segundo pode ter uma parada ou risco de vida, assim, maior. É menos a pessoa passa muito estresse, né? É um estresse constante, porque ela fica... Ai, meu Deus, não vai respirar. Ai, meu Deus, vai engasgar. Ai, meu Deus. É o tempo inteiro, assim, uma aflição muito grande. E aí essa família adoece mais rápido. Certo, a gente encerra esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente retorna para falar mais sobre a AME com a doutora Evangelina, tem mais detalhes a respeito de tratamento, custos, a incorporação dessas medicações pelo Sistema Único de Saúde e as perspectivas de futuro. Fica com a gente, daqui a pouco estamos retornando. Olá! A gente do Papo On Podcast quer agradecer você pela audiência. E queremos também fazer um pedido. A gente precisa do seu apoio para levar a nossa mensagem cada vez mais longe e para cada vez mais pessoas. Isso mesmo. A nossa meta é dobrar o nosso número de inscritos em 2 meses. E você pode nos ajudar de uma forma muito fácil nessa jornada. Vai lá, entra no nosso canal no YouTube, se inscreve e já ativa o sininho. Pronto, assim você vai receber todas as notificações sobre cada novo conteúdo do Papo On Podcast. Mas você ainda pode ajudar um pouquinho mais. Basta mandar a nossa campanha para sua rede de contatos. E assim, juntos, fazemos crescer o Papo On. E as nossas boas conversas vão conectar cada vez mais pessoas. Estamos voltando com o segundo bloco do Papo On Podcast.
conversando com a doutora Evangelina. E uma questão que a gente abordou, mas que vamos aprofundar, é sobre as medicações. E uma conquista muito importante aqui no Brasil foi a incorporação desses remédios, que são não é nem de alto custo, né? São de altíssimo custo no Sistema Único de Saúde. Isso é uma conquista maravilhosa, né? Porque você amplia a possibilidade de uma vida de qualidade para um número significativo de crianças e suas famílias. Com certeza. Então, depois que eles foram incorporados, né, isso ficou muito mais fácil, a prescrição. Então, desde que as crianças preencham todos os critérios para a administração da medicação, então a gente consegue fazer... precisa fazer um relatório, né, precisa ser aplicado escala motora na criança, os exames adequados, e aí todos esses papéis a gente encaminha para o local adequado para que seja disponibilizada a medicação para a criança. Lá só disponibilizam, o SUS só disponibilizou no Cinercena ou então o Ridisplan. O Zolgensma, que é a terapia gênica, não é disponibilizado. Aí, percorrido esse caminho, depois é um fluxo normal da família normal. E mantendo enquanto houver necessidade. Mesmo, a criança, e a cada 3 meses a gente precisa reavaliar a criança com a aplicação das escalas para ver como é que está sendo a melhora, a eficácia. O resultado prático, isso, né, da o resultado prático da medicação. É importante, então, a parte médica ter uma equipe aí por trás para ajudar nesse acompanhamento, até para te trazer a informação do quadro dessa criança. Com certeza, porque precisa aplicar as escalas motoras, então é importante que a gente tenha o físio, né, fisioterapeuta, a equipe multi para que seja aplicado, porque assim, tem uma das escalas, são 2 escalas normalmente que são aplicadas, né? Sim. Uma chama Chopin-Tende, a outra chama Hammersmith. E, por exemplo, na Hammersmith é de 0 a 2 anos de idade que ela é aplicada. E você tem uma pontuação em torno de 3 para mais ou 3 para menos da pontuação, por exemplo, que você espera. Então, se a criança, numa próxima reavaliação, ela for aumentando a pontuação, significa que a medicação está fazendo o efeito que a gente espera. Se a pontuação começar a diminuir, significa que aquela, por exemplo, menos 3 é um dos critérios que se usa, por exemplo, para troca de medicação. Então, não quer dizer que a gente trocando vá fazer o efeito que a gente espera, mas é uma alternativa que se tem. E, em média, qual o custo desse tratamento mensalmente ou pelo período que ele tem que ser reaplicado, dependendo da medicação? O custo é alto. Assim, o Ridisplan, eu não sei mais ou menos quanto custa, mas o Cinercena, cada aplicação custa em torno de R$150 mil. Então, quer dizer, a primeira sequência de medicações, né, que é 0, 14, 28 e 28 dias depois, também do 28º, quer dizer, já são 4. Cada uma delas a R$150 mil. Isso. E depois, anualmente, a criança vai tomar 3, né? 3 injeções, uma a cada 4 meses. Do ponto de vista individual, raríssimas famílias teriam essa condição econômica caso o sistema público não fornecesse. Esses remédios começaram a ser descobertos e aplicados de quantos anos para cá? Assim, 7 anos. De 7 anos. 7 anos então, para cá. Num período curto, o sistema público fez as avaliações e incorporou no seu rol de medicamentos. O primeiro a ser liberado foi o Intratecal no Cinercena, né? E depois, acho que foi em 2022 que foi o Ridisplan. E em termos de outros países, não deve ser muito comum que o sistema público disponibilize essa medicação para a sua população. Com certeza, muito provavelmente as pessoas devem ter que pagar por ele, né? E até antes da disponibilização era tudo via judicialização. Até que se conseguiu. Era bem mais difícil. Conquista. As famílias conseguiam, às vezes, pelo convênio, porque se tentava judicial, mas contra o município ou o estado também era. Acho que nem sei se alguém conseguiu ganhar. E normalmente essas medidas judiciais, algumas têm um caráter liminar, então pode ser revertido a qualquer momento e de repente você inicia um processo de tratamento, aquela decisão é derrubada
por causa de um recurso, e aí você perde o direito, e aí começa uma outra luta, né? Então, acho que é muito importante ter claro que o sistema público disponibiliza, óbvio, com critérios, né, para entender a necessidade real, mas estando tudo redondinho e de uma forma organizada pelo fluxo da Secretaria de Saúde, seja do município que for e os órgãos regionais, o acesso vai ser feito, né? Sim. Então isso acaba sendo um ganho gigante. Nossa, enorme, com Exatamente. certeza. E para os profissionais que atuam também, né? Porque deve ser uma frustração absurda você saber que tem uma medicação e você não ter conseguir, acesso. Você imagina se essa criança tivesse tomando esse remédio, seria um caminho. E aí você de vê repente, a criança piorando e você não poder fazer nada. É difícil mesmo, né? Eu acho que antes isso devia acontecer com muita frequência. Sim. De saber que existia, mas as Com famílias não certeza. conseguirem acessar. E você dá um diagnóstico, né? Antigamente era muito... Hoje é difícil também você falar, né? Olha, sua criança tem AME ou tem alguma outra dessas doenças, né? É um momento muito degenerativas. delicado, né? Mas você não ter a medicação que possa auxiliar de alguma forma Esse muito momento, assim, triste. de você dar um diagnóstico, você tem um protocolo seu, assim, uma forma que você faz? Porque eu não consigo imaginar como que é isso. Na hora que você vai falar. Depende, porque a gente vai Você sentindo a tenta família, ter né? um tato, assim, de como falar com cada uma, Isso. né? Porque quando a gente colhe o exame, a gente já dá mais ou menos uma prévia, né? Ó, eu observei isso. Então, pode ser que seja essa doença. Mas a gente vai fazer o exame, dependendo de como for, depois a gente vai conversar sobre como é feito, né, a medicação, como vão ser as terapias. E aí, quando a gente fala, a mãe já vai ler alguma coisa. Dr. Google. Isso mesmo, Dr. Google. E aí ela chega, ai, doutora, e agora? Porque tem família que faz muitas perguntas, né? Sim. E tem família que não. E aí você que tem que introduzir Isso aquele mesmo, assunto a ali gente de vai falar, falando. olha... Eu sempre peço para as mães, quando tem criança assim também que já escreve tudo com outras patologias, com dor de cabeça, com outras coisas mais simples, ou com os pais, assim, com filhos com doenças mais graves, eu sempre peço, tenha uma caderneta e vá anotando todas as suas dúvidas. E aí, no dia da consulta, você traz e a gente conversa, porque na hora da consulta eles sempre esquecem tudo. Porque fica nervoso, Fica nervoso, acho, né? Então, eu peço para trazer, porque aí fica mais fácil. São questões que vão surgindo Isso, na rotina, na e rotina, aí é importante ter para depois ir esclarecendo. Para depois ir tirando, né? eu falo assim... Porque são muitas questões ali numa consulta que, por maior que você faça, é no máximo 1 hora. Isso, E então, aí é uma vida em 1 hora, entendeu? Para dar coisa, conta de né? tudo Pra e orientar, perguntar tudo, né? E eu acho que essa família deve trazer vários anseios, como vai ser agora, como vai ser daqui a alguns anos e como vai ser daqui a muitos anos, não faz? Perguntas com a longo certeza. prazo também. Eu sempre falo, a longo prazo eu não consigo falar nada. Eu consigo falar agora o que a gente está vendo e o que a gente espera. Mas a gente não tem bola de cristal, não é? Não dá para saber. Eu sempre falo, não dá para a gente saber. Então, não sofra por antecipação. Vamos cuidar do que a gente tem agora. Né? E hoje, com a possibilidade desse tratamento por meio dos medicamentos, te abre um horizonte e vai te dando fôlego, porque acredita-se que no transcorrer do tempo os laboratórios, a pesquisa vai avançando e vão surgindo outras drogas mais eficazes que vão... Então, é ganhar tempo. Isso mesmo, ganhar tempo. Ganhar tempo, para você estabilizar e ganhando fôlego para vir outras coisas mais... Com certeza. E mostrar o quanto já evoluiu, né? Às vezes, quando a gente pega uma criança que tem um prognóstico ali mais reservado, que você sabe que é mais difícil, às vezes a mãe fala, ai, mas olha, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz. Fala, ok, mas a gente pode fazer isso, e isso aqui ele faz. Isso. O mínimo valorizar ali, para que a família se sinta motivada também. Com certeza. E até porque, assim, existe um prognóstico? Existe, mas a gente vê crianças que saem fora daquilo que é o esperado, né? Então, também não dá pra gente dizer assim, ó, vai ser assim. E aí, às vezes, não é. Não tem às vezes como. surpreende.
Graças a Deus, às vezes graças a Deus. surpreende positivamente, isso é muito bom. Não dá pra gente dizer. Mas não dá pra, assim, ter uma receita de bolo, né? A gente fala, Nesses anos todos de atuação, tem casos, assim, de AME que te marcaram, que você tem a recordação? Sim, esse que eu falei do hospital, né? Que infelizmente não deu tempo de chegar o resultado. Nossa, quando eu liguei para falar, eu peguei o resultado, aí eu liguei na UTI, né, para falar, saiu o resultado da criança, olha, é AME mesmo, então a gente já vai ver para ver a medicação. Aí falaram para mim, você não soube, Evangelina? Eu falei, o quê? Então a criança foi a óbito ontem. Nossa. Eu fiquei muito chateada. É muito difícil. É uma frustração gigante, né? Que aquela possibilidade chegou um pouco atrasada. Pois é, e aí depois a médica lá, a chefe da UTI, chamou os pais, né, para conversar, que aí chegou o diagnóstico, o exame chegou, eu mandei uma cópia para ela, né, porque eu tinha que conversar com eles. Sim. Isso foi... marcante, assim. Foi. E porque como não é algo comum, né, uma doença rara, invariavelmente as pessoas não imaginam que seja algo desse tamanho que estão enfrentando. Não imaginam. As pessoas acham que... mas será que é isso mesmo? A gente fala, não, é grave. Porque eu não tô vendo ali, Isso, né? Isso é grave. É uma doença degenerativa. A criança, se não fizer nada, ela vai perder, só vai perder. Mas a pessoa não consegue entender mesmo, né? É difícil processar, eu acho, entender isso. Eu acho que é difícil aceitar e processar. É difícil. E mesmo até chegar no diagnóstico também, porque a pessoa deve imaginar um milhão de outras coisas, certeza. Até que não é isso. Né? E invariavelmente, óbvio, você vai sempre pensar que são coisas mais leves, né? Menos graves, até que você chega num diagnóstico pesado, né? E quando a criança está em acompanhamento já, a família também vai rastreando com quem está junto ali. Mas você acha? Às vezes a criança veio, às vezes acontece muito, a criança veio para mim por um outro motivo. Às vezes um torcicolo, um atraso, e aí fala, mas você acha que ela pode ser tal coisa? Porque a mãe já está ali pensando, ai meu Deus, será que pode? Não, tomara que não seja, mas ela já está com medo ali. E aí vai o que a gente falou, doutor Google, né? Vai lá no Google e quer... porque eu vi que acontece tal coisa, e ela está fazendo isso, ou não. E às vezes eles preferem acreditar na pessoa que fala o que eles querem ouvir, não é? Porque às vezes a gente fala, olha, isso pode ser isso. Aí ele vai com outra pessoa que fala, não, isso aí não é nada. Então ela prefere acreditar naquele. E aí quando... É o que traz o conforto. Né? Você pega naquela esperança de que não isso mesmo, de que não seja nada grave, né? E que vai ter um prognóstico mais tranquilo. Mas mesmo. em muitas situações a gente no dia a dia a gente acaba buscando isso. É uma proteção. Com certeza. Né? É o nosso disjuntor. Você dá uma desligadinha que é pra não queimar, né? Não quero. Até que chega um momento que a realidade que não tem jeito. Aí você precisa aceitar. E às vezes a família vai também, assim, buscando caminhos. Eu quero que ele faça isso, que ele experimente isso. E às vezes isso coloca em risco também o paciente. Então, assim, a gente tem que sempre estar orientando. Olha, eu sei, mas toma cuidado, isso aqui é grave, isso aqui pode gerar uma outra coisa, uma consequência muito grave, pôr em risco a vida do seu filho. Calma. Fazer coisas que não tem comprovação, que às vezes, como você falou, pode trazer risco à vida, né? Então... E que mesmo quando a gente não tem muita coisa sobre aquela determinada... Às vezes o AME, que é mais raro, você não tem registro, estudo, nada assim muito científico para te direcionar. Então, o que vai te direcionar é o que a criança apresenta. Mas a gente tem que ter muita cautela. Porque um passo em falso pode botar tudo a perder. Então, assim, tem que orientar muito a família de... escuta o profissional, ok, eu sei que você é mãe, que você entende tudo do seu filho, que você quer o melhor para ele, mas pelo menos escuta outra pessoa. E se alguém só falar coisas positivas, você tem que acende um alerta, porque nem tudo vai ser só positivo. Com certeza. Vão ter outras coisas e a gente precisa atentar essas famílias para isso. E um ponto que a gente estava conversando no intervalo é que todos nós, a gente está consumindo energia o tempo inteiro. E essas crianças, elas têm também esse consumo de energia mesmo
aparentando não. E aí, é por isso que é preciso cuidado para que você não cause uma fadiga nelas, né? Tá com os profissionais adequados, com orientação adequada, para que você, ao invés de ajudar, acabar prejudicando, né? Buscar, né, orientação. Isso, as orientações adequadas. E pensar que, assim, às vezes a criança tá ali e fala assim, mas ela não tá apresentando nada agora. Mas nem sempre a consequência vai vir na hora. Isso pode vir depois, horas depois. E aí, quando vai dormir, pum. Aí a criança descompensou. Aí não é um sono mais tranquilo, porque ela tá cansada. É reflexo do que aconteceu antes. Então, tem que se atentar bastante nas doenças neuromusculares para isso. A fadiga, o cansaço. E entender que esse cansaço não é só aquele quando a criança tá assim, ó. Que ela já tá desesperada. Não. Às vezes, você observa lá os sinais vitais. Essas crianças precisam ser monitoradas. Então, sempre a família vai ter em casa um oxímetro. Com certeza, um monitor cardíaco e tudo mais. Aí, quando começa, né, a gente vê batimento muito alto, frequência respiratória muito alta. Será que isso já não está indo para uma fadiga? O que aconteceu durante o dia? E isso até tem que se policiar na quantidade de coisas, né? Então, por exemplo, não é uma criança que pode vir, aqui no ambulatório. Ela não vem para físio, fono, TO no mesmo dia. É muito para essa criança. Ela vai vir, no máximo, para um respiratório e um motor. Aí, no outro dia, ela vem para fono e para terapia ocupacional. Se precisar de psicologia, vai ser num outro dia. Porque se você coloca tudo, é muita coisa, né, Evangelina? Muita coisa, com certeza. É uma academia. Dá pra sobrecarregar. E isso tudo tem que estar muito alinhado durante muito tempo. Uma criança que não se alimenta bem não vai conseguir render numa terapia, por exemplo. Certeza. Porque às vezes a mãe pensa, eu vou levar na terapia porque eu quero que... a maioria pensa assim, eu quero que meu filho ande. Então, eu não vou faltar na físio. Mas aí não vai na fono. Não entende qual a importância da terapia ocupacional. E é um conjunto. Não adianta a gente pensar numa... Não existe uma área só, né? É igual, tá indo pra terapia. Mas você fez o retorno da neuro? Você tá indo no pediatra? Porque tem outras questões que andam junto. Pode estar indo na físio toda semana, mas não tá se alimentando. Uma hora vai ter que parar a terapia porque a criança não tem... O gasto energético dela é maior do que o que ela tá... o aporte calórico, não é? Isso influencia muito. Muito. Não tá entrando combustível. Né? Exatamente. E aí para. Isso tudo tem que estar muito alinhado, né? A cada quanto tempo você pede para que aconteça uma consulta, por exemplo? A cada 3 meses. Tem um acompanhamento frequente. Então, você vê, não é só pensar na terapia ou só na medicação, né? Com certeza. A medicação sem a terapia e sem o médico não vai fazer grandes coisas. Como a terapia sem o médico e sem a medicação também não vai fazer grandes coisas. É um casamento. A gente precisa observar a evolução, né? Se tá positiva, se não. Então, precisa ter o acompanhamento adequado. Qual a resposta dessa criança, Isso, com né? certeza. E diante dessas mudanças, o que você acha, Evangelina? Assim, agora, essas crianças estão em casa. Antes, elas ficavam só no ambiente hospitalar. Hoje, já estão em home care. Né? As famílias anseiam por essas crianças poderem ter vivências fora de casa. Você acha que isso é positivo? Eu acho que é positivo. A criança estando bem clinicamente, acho que não há necessidade dela ficar presa. E o contato social é muito importante com as outras crianças. O home care ele freia um pouquinho isso, né? Com certeza. A empresa que presta o serviço para o convênio entende que se você está numa internação domiciliar, você não pode sair por motivo nenhum. Só que também isso impede, porque não são todos os profissionais que vão na casa, né? Com certeza. Às vezes ela precisa sair para fazer uma outra coisa. Mas se a criança está bem, né? Se está estável, eu não vejo. São raros os, por exemplo, neurologistas que vão na casa, são poucos. Sim. Né? Numa Nutri, às vezes tem. Mas não são todos os profissionais que vai conseguir ir para o ambiente domiciliar. Então, é importante sair. Eu acho que essa questão da inclusão, e é o que a gente fala, assim, a gente tem que pensar que essas crianças também merecem a inclusão. Com certeza. E se essa inclusão que a gente defende é para todas, será que quando o home care ele fala que essa criança não pode sair, ele não está infringindo alguma lei? Tá cerceando, né? E não acho que não é
Porque tem que ter um entendimento, que a gente até já abordou isso, do que é esse home care, né? Ele, na verdade, ele está prestando uns serviços em domicílio, porque aquela pessoa não precisa necessariamente estar internada em ambiente hospitalar. Mas que, estando estável, não a impede de ter aquele suporte fora da casa. Sim, com certeza. Ele só precisa de um atendimento profissional permanente, mas não que ele precise ficar enclausurado, né, dentro da sua residência. E se ele tem um profissional ali disponível para ele, a locomoção vai ser segura. Porque às vezes uma coisa que impede um paciente ser de ambulatório e ele permanecer no domicílio é a locomoção. Mas se você tem isso adequado, com um profissional adequado para te acompanhar... Não tem por que não fazer. Será que isso não vai ser seguro, né? Eu acho que é uma grande questão, porque, principalmente para as crianças com AME, elas têm um cognitivo aí preservado, são crianças que podem desenvolver perfeitamente na escola, né? Sim, e que se ficarem só em casa, como é que vai ser? E aí entraria também uma questão de tecnologia assistiva, para que elas também possam frequentar as aulas tendo recursos, né? Isso. Adaptados. Né? Sim, hoje tem até... tem algumas crianças que fazem uso de como um capacete, assim, só com um piscar de olhos, a criança consegue comandar as coisas na tela, como jogar, mexer no computador. Então, quer dizer, também podem ser utilizados para a parte educacional. E aí, nessa abordagem, acho que são 2 momentos, né? Que aí você tem esse segmento que não teve o acesso no tempo certo à medicação e que teve um impacto no seu desenvolvimento motor. E agora essa garotada que vai ter acesso e que... Desde pequenininhos e que vão ter o desenvolvimento normal e vão poder, com alguns cuidados, frequentar uma escola, um ambiente qualquer. As outras crianças da mesma idade. Típicas da mesma idade. Então, acho que são dois segmentos, né? De uma mesma patologia. Uma que, com infelizmente, fenótipos completamente diferentes. Não teve acesso. Né? E agora outra que vem tendo... Com certeza. Uma possibilidade. De você abrir um leque. Enquanto a gente falou da questão do exame do pezinho, que no momento em que abranger mais patologias, como é o caso da AME, vai abrir um horizonte de possibilidades, mas enquanto isso não se concretiza no sistema público, que é a maioria... Que olhar que os profissionais que pegam essas crianças desde pequenininhas têm que ter para identificar e fazer um encaminhamento? Para pelo menos suspeitar, né? Que tem alguma coisa assim acontecendo que não está certo, né? Que não está bem. Então, assim, os nossos colegas, né? Os meus colegas pediatras, que são aqueles que pegam a criança desde o primeiro mês de vida e aí eles fazem a puericultura, né? Veem a criança todo mês. Então, já nessa puericultura, observar se a criança está demorando um pouquinho mais a sustentar a cabeça, né? Sustentar o pescoço, se o choro é mais fraco, se a mãe vem queixando que a mamada, que a sucção não é tão boa do que o esperado. Então, já deve acender uma luzinha. E aí, se tem dúvida, encaminhar para uma avaliação, né? Porque, assim, a criança não vai perder nada. Então, se a gente achar que está atrasada, ela já vai começar com a estimulação, com físio, com fono. E a gente também achando que... Porque vai ter que fazer um exame neurológico, ver reflexos, tudo. E colher... E dependendo se tiver a reflexia e os sinais, a gente vai colher o teste genético. E enquanto a gente espera o resultado do teste, a criança já vai fazendo a estimulação. Então, eu acho que com isso a gente vai ajudar muito, né? Nós vamos ajudar muitas crianças. Porque com diagnóstico precoce, a gente já consegue medicar e a evolução, né, vai mudar completamente. Que tem muito daquilo, né? Que cada criança tem seu tempo e aí fica se esperando. E nem sempre é isso, né? Nem sempre, Não pode ser... Essa frase, esses dogmas assim, isso né? É complicadíssimo, não é? Que vale para algumas situações, mas há alguns sinais que tem que ser... Com certeza. Porque que você compare as crianças da mesma idade, mas elas têm um período para ter uma aquisição, né? Para as aquisições. E se aquilo está demorando a acontecer... Alguma coisa não está dentro do esperado. Uma coisa, por exemplo, ela tinha que ter essa aquisição com 3 meses. Ela acabou de fazer 4, ainda não está muito. Mas ela já tá indo. É uma coisa. Isso. Agora, essa criança tinha que fazer tal coisa com 3 meses. Tá com 5 e não fez.
Tem alguma coisa errada. Que janela aí, né? Que lacuna que já se abriu. Sim. E até que ponto você não fez 100%, mas você está em algum percentual nesse caminhar. E de repente outro que não evoluiu nada, né? Então tudo isso tem que ser colocado na balança, né? Dentro desse diagnóstico, né? Já que ainda não se tem em larga escala o exame mesmo além de outros sinais, assim, né? Sim. Por exemplo, a questão dos reflexos que você falou. Os reflexos, a reflexia, a hipotonia. Por exemplo, esse a gente está falando do Wernig Hoffmann, que seria o tipo 1, né? Que é o bebê hipotônico. Mas a criança maiorzinha, por exemplo, que tem uma fraqueza, que tem um andar diferente. Então, porque os maiores podem ter um tremorzinho de mãos, pode ter um andar diferente, parece fraco, tem uma, assim, aqui a parte da cintura, né, pélvica mais fraca. Então, também tem que investigar. Ou às vezes a gente vê, a criança veio para estimulação, aí ela sentava e levantava. Aí agora, para sentar, ela tem que se apoiar nos membros. Para levantar, então. Pra levantar, sabe? Aí então, ela vai fazer essas trocas posturais que ela fazia com muita facilidade e agora tá ficando difícil. Tá tendo perdas, o que tá acontecendo? Vamos observar, isso já é um indicativo de alguma coisa neuromuscular e pode estar acontecendo. Então, são coisas que... São sinais, assim, né? Que a gente tem que... E pensar que dentro do desenvolvimento motor pode ter um prazo? Pode, mas também não precisa ser, né? Esperar, às vezes, tanto tempo. Porque aí passa muito e quando vai ver já... E outras coisas, né? Ai, meu bebê não rola. Ah, agora ele não rola e o braço dele fica aqui, ó. Já são duas coisas. Com certeza. Porque se eu pensar só nas aquisições, né? Ah, esse bebê já controla a cabeça, controla o tronco, ele rola, mas quando ele não consegue acompanhar, começam a aparecer compensatórios. Então, assim, movimentos compensatórios, posturas. Então, ele não rola e o braço fica lá atrás. Ah, ele não vem aqui, ele vai com a mão fechada. Isso tudo são sinais, né? Não são aquisições, mas começam a aparecer coisas diferentes. Então, se atentar com isso, né? E agora me ocorreu aqui que a gente estava conversando no intervalo e o Luciano levantou uma questão da similaridade da AMI com a ELA. Com a esclerose lateral amiotrófica. Como que é? Então, a esclerose lateral amiotrófica, normalmente, ela acontece... Ela não é geneticamente determinada, né? Não tem herança... Porque no caso do AMI, a gente tem herança autossômica recessiva. Na ELA, não. Normalmente é uma doença de adultos. Ela é mais prevalente no sexo masculino que no sexo feminino. E ela começa a ocorrer mais ou menos após os 45, 50 anos de idade. Normalmente é uma perda motora que você vê clinicamente, ela é assimétrica muitas vezes. Essa seria a esclerose lateral amiotrófica clássica, porque tem outros subtipos sensitivos, tipo luva e bota. E aí a pessoa vai perdendo a força daquele membro, né? Normalmente, muitas vezes ela é cruzada, então às vezes começa com um membro inferior, depois vai para o membro superior, e aí ela vai perdendo a força, a musculatura vai atrofiando, e acontece com muita frequência uma coisa que a gente vê, o músculo pulando, que chama fasciculação. Isso é muito, assim, é bem frequente, né? E essa eu acho que são peculiaridades, são coisas diferentes do que acontece, por exemplo, na AMI tipo 4, que já é mais membros inferiores, é simétrico, ela é bem lentamente progressiva, ela é mais... A progressão é mais rápida. Então, acho que essas são as principais diferenças. Na época que eu tive uma paralisia facial, eu tinha fasciculação. A gente descobriu porque estava com uma fasciculação. E o André, que era o neuro da época, ele falou, fez uma cartinha, me mandou para Santa Casa, porque ele falou, investiga isso para ver se realmente é só uma paralisia periférica ou se não é ela. Sim. Porque eu tinha fasciculação muito presente. Às vezes também começa com uma alteração só de pares cranianos, então... Nosso corpo humano é um universo. Uma série de coisas que podem, né? Com certeza. E dentro da sua experiência, né, já com as famílias, o que você dá de dica para essas famílias? Assim, o que é importante elas fazerem para quando as crianças, aquelas que ainda não começaram um acompanhamento com a equipe e com a parte médica, e aquelas que já estão, o que é importante elas se atentarem, né?
O que você dá de dica para suas famílias sempre? Mais crianças já com diagnóstico? Crianças... Por exemplo, que já diagnosticou. Tá. E aí você fala, quais são as suas dicas para essa família? Vocês têm que se atentar com tal coisa, assim. Isso, eu acho que sempre se atentar para ver se a criança não está piorando. Então, por exemplo, um bebê, ele suga bem, então está engasgando, ter cuidado com a postura, então na hora de amamentar o bebê, né? Observar a movimentação, a respiração do bebê. Então, assim, eu mostro, ó, tá vendo como o bebê está respirando? Se isso aqui você perceber que está piorando, precisa, né, conversar com a gente, com o pediatra, ou levar para o pronto-socorro, se você tiver mais dúvidas. Então, é mais a coisa da piora clínica mesmo, Ficar atenta com Ficar isso. atento aos sinais, né? Acho que principalmente isso, né? E é importante seguir, né? E seguir, entender a importância de cada indicação. Porque às vezes o médico, a família chega lá e aí o médico fala, precisa fazer físio, aí a família, nossa, mas por que eu tenho que fazer tudo isso, né? Entender que todas essas indicações têm um porquê e elas vão ser benéficas, né? Isso, da estimulação. Porque assim, ela vai receber a medicação, mas ela precisa fazer estimulação para poder a gente ver a resposta, porque precisa fazer a estimulação adequada. E cuidar da parte nutricional, acho que isso é muito importante. Cuidar da parte né? nutricional, porque a gente fica fazendo os exames, né, de rotina. Então, tem que fazer a parte pulmonar, a espirometria, tem que fazer, ver a parte... Tem que ver toda a parte física, nutricional. Hidratação também. Hidratação. Então, tem que E é difícil com essas famílias, quando a criança... A maioria vai para uma gastro, né? Que coloca aqui, recebe a alimentação por aqui. É difícil também para essas famílias conciliarem os horários. Porque aí tem o horário que corre a dieta, que aí você não pode estar fazendo uma outra coisa. Às vezes as famílias querem conciliar com outra, quer ganhar tempo, na verdade. E não dá, porque aí tem que ter o tempo certo da dieta, o tempo certo da hidratação, porque não entender que é só a comida, né? Sim. Líquida que precisa passar por ali. Tem que ter água. Até porque essas crianças suam bastante, senão vai desidratar. E isso interfere em tudo, né? No estado geral da criança, na terapia e tudo mais. E conciliar isso com as terapias e rotina de descanso, de soninho, essa criança precisa descansar. É um planejamento grande, assim, para a família entender a importância e dar conta de tudo isso. São vários fatores, né? Vários cuidados. Tem muita coisa em que conciliar tudo não é fácil. Não é fácil. Eu falo que vai virando uma disciplina militar um pouquinho, assim, porque tem que ser tudo certinho, né? E até uma coisa que sai desanda todo o resto. O fluxo da alimentação e da água também tem que ser com moderação, porque também a criança pode ter um extravasamento da dieta. Aí tem refluxo, aí vem vômito, aí o vômito pode causar broncoaspiração e assim vai. Não era. Teve uma vez que quando meu pai ficou internado, ele precisou ser alimentado por dieta, por sonda, e numa noite determinada no hospital, a máquina deu um problema, né, no giro, entupiu e tal. E aí um dos auxiliares de enfermagem foi mexer, em vez de alinhar para passar por aquele mecanismo, ele deixou correr frouxo. A dieta que era para ter entrado em 12 horas, entrou em 3 horas, né? E aí eu comecei a perceber que meu pai começou a tossir e vinha um líquido que na hora eu não me atentei, mas era a cor da dieta. Porque ela entrou muito mais rápido, começou ele acabou broncoaspirando, inclusive, nesse momento. No dia seguinte que eu falei, que estranho, a dieta era para ter levado 12 horas, em metade disso ou menos foi. Mas porque o cara não teve a paciência de realinhar, porque aquela engrenagenzinha tirou por fora e o gotejamento foi que foi com tudo. Tem que pensar tudo isso tem que ser cuidado, né? Porque às vezes algo que parece, isso aí não é nada. Pode causar a morte, grave, né?
Porque às vezes até o esvaziamento do estômago, o intestino é mais lento. Sem dúvida. E a Assim, pessoa acamada. Acamada, deitado, no caso, tava, né? Então foi um susto grande. Ele tava num processo bem legal, assim, naquele momento de recuperação e andou umas casinhas para trás, voltou para UTI por precaução, né? Porque teve um, né? Essas crianças, elas broncoaspiram com facilidade, elas têm um acúmulo de saliva, né? E aí, se não... A maior parte das crianças não conseguem cuspir. São poucas as que conseguem fazer isso. Então, você tem que ficar aspirando boca. Porque senão, uma hora vai acumular muito, ela não vai dar conta e vai broncoaspirar. Então, são cuidados, assim... Até, por exemplo, muitas crianças com AME fazem uso de as órteses funcionais, que são aqueles macacãozinhos que a gente vê por debaixo da roupa. E aquilo tem uma compressão. Então, até nisso tem que se tomar cuidado. Após correr a dieta, não colocar uma órtese funcional muito justa na criança. Porque vai comprimir o abdômen, essa dieta vai voltar. E aí pode ter outras consequências. Então, assim, é uma série de coisas que você tem que se atentar. Isso também acontece na paralisia cerebral e outros acontece. Mas a gente percebe que nas crianças com AME, isso tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Para que não desande e não coloque tudo a perder, né? Tudo que está sendo feito. São cuidados. E cuidados que não acabam, né? Vai ser pro resto da vida. Ou vocês falaram, é um equilíbrio, porque você precisa da família como parceira, mas ao mesmo tempo a família tem que saber que ela precisa dos profissionais e que por mais que ela atue, ela não tem o conhecimento técnico necessário para muitas das coisas que necessitam ser feitas no dia a dia. Porque até a gente, às vezes você traça ali uma estratégia, né? Você fala, eu vou fazer tal coisa. E de repente, no meio do caminho, acontece uma outra coisa. Você fala, vou ter que repensar tudo isso. Não vai dar pra ser mais assim. E aí, se você não tiver um conhecimento prévio ou pelo menos um raciocínio assim mais clínico, você não consegue... com certeza. Você vai perder, não vai conseguir levar isso adiante. É isso. A gente tá chegando ao fim, né, desse episódio. Queria te agradecer pela participação, né? Falando de um tema muito importante que envolve, né, não é um volume gigante de pessoas, mas que as conquistas que a humanidade vem fazendo em termos de medicação e de avanços tecnológicos faz a diferença, porque como a gente fala, cada vida importa, né? E aí a gente precisa cuidar, né? É o amor de alguém que tá ali. Isso mesmo, é o amor de alguém. Então a gente precisa ter esse olhar né, mais focado, né? Não tratar tanto do macro, né? E como a Day tá lembrando, 28 de fevereiro que foi passou agora. o Dia Mundial das Doenças Raras, né? Então, e entra o AME aí. Então é isso. Obrigado pela sua participação. Acho que foi muito importante o esclarecimento para nós, né? Para mim principalmente, que sou totalmente leigo nessas questões, e acho que para quem está nos assistindo também, né? E vai despertar um olhar mais atento para todo mundo. Ai, que legal. Muito obrigada. Adorei. Muito obrigada por você vir aqui compartilhar seu conhecimento, que a gente leva informação para muitas famílias, muitos profissionais que precisam estar atentos com essas crianças, que a cada momento eu acredito que a gente vai ver mais elas em ambiente ambulatorial, não só no domicílio. Antes a gente só via em hospital e quem não era do hospital não via. Hoje a gente vai ver cada momento mais essas crianças na nossa sociedade. É importante a gente ter conhecimento para poder dar qualidade de vida para elas, né? E até uma coisa que acho que é importante a gente frisar é o Instituto Nacional, que é o INAME. Isso. Essas famílias podem buscar, né, Evangelina, esse mesmo. Instituto. O INAME é o principal instituto que tem todos os casos de AME catalogados. Então, as famílias, elas podem procurar esse instituto e eles dão todas as orientações. É um instituto de fins não lucrativos e que eles têm um banco de dados gigante sobre AME. Isso. Então, tem também institutos fora do Brasil para as outras mutações que nem a gente falou, AME de membros inferiores, que é mais raro ainda. Aqui ainda no Brasil não tem, mas já tem fora. Essas famílias também conseguem acessar isso pelas redes sociais
e ter a informação de o que já existe de estudo lá e o que pode ser feito aqui, e cadastrar, essas famílias se cadastram, eles colocam em contato com outras famílias, isso é muito bacana. Com certeza. Compartilham experiências, eles conseguem ter um pouquinho da visão de como outra criança é, como essa família, o que ela já passou, e aprender com isso para que seja mais fácil. Então, eu acho que o Instituto é uma coisa bacana, né? A gente pode depois colocar lá nas descrições dos 2 que tem aqui no Brasil, que tem fora. Acho que isso é bacana para as famílias. Com certeza. Muito obrigado. E assim a gente termina mais esse episódio do Papo On Podcast. Relembrando que é um projeto do CRPI, Centro de Recuperação da Paralisia Infantil Cerebral de Guarujá. O nosso objetivo é levar informação tanto de profissionais quanto de famílias, pessoas com deficiência, dando voz e vez para que essas informações cheguem cada vez mais longe. E a gente tem uma parceria iniciada há algumas semanas com o jornal Estância de Guarujá, que também divulga o podcast, né, nas páginas da internet, redes sociais, e você pode acessar a gente também, tanto pelas páginas do Papo On, pela página do CRPI, tem várias formas de chegar até nós, e multiplicar essas informações com mais gente para que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. E acho que um ponto muito importante que a gente abordou nessa conversa de hoje, além de conhecer mais sobre a AME especificamente, é a necessidade do investimento, né, em tecnologia para cuidar de doenças ou de grande escala ou raras, como é o caso da AME e de muitas outras, mas que cada vida importa. Então a gente precisa democratizar o acesso a essas medicações, a estes tratamentos, né? Isso só faz sentido, o desenvolvimento dessas tecnologias, se elas chegarem a todas as pessoas que precisam. E aí a gente tem que pensarmos e refletirmos que modelo de sociedade que a gente quer. Se é um modelo de sociedade que cada um cuida de si e quem pode mais garante o seu e os outros ficam para trás, ou se a gente quer garantir que o acesso aos tratamentos, aos recursos, sejam espalhados para todos aqueles que precisam. A gente está numa esquina, nesse momento da humanidade, que são esses 2 caminhos que a gente precisa saber para onde a gente vai. Eu prefiro aquele em que todos nós cuidamos de todos, e não aqueles que cada um cuida de si. E acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer, e eu convido vocês a seguirem com a gente, porque sempre boas conversas acontecem aqui.